Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. 10h59, agora mudou, 11 horas em ponto. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, aqui pela Rádio 93 FM. Hoje, terça-feira, 26 de março, ano 2013. Nossa equipe está prontinha para te atender, para te receber com o maior carinho. Lembrando que você também fala. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. Você sabe que você pode ganhar prêmios aqui. Basta você ligar para dar sua nota ao debate. Você pode ligar até às 2h, dá 3 opções de nota. Você liga, vota e hoje concorre ao DVD Louvorzão, volume 3, parte 2. E também ao CD Milagres da Adoração de Leia Mendonça. Para você que vai participar, dando a sua opinião aqui no nosso Debate 93. Aliás, debate hoje que é premiado com participações muito especiais dos nossos debatedores, dos nossos ouvintes sempre atentos, intercedendo por nós aqui do Debate 93. E estamos recebendo hoje com o maior carinho os nossos debatedores para falar sobre esse assunto. O poder subiu a cabeça do dirigente da minha igreja. A coisa é tão complicada que ele faz pouco caso até mesmo do pastor presidente. Ele acha que ele é mais santo que todo mundo. Na concepção dele, quem não é por ele é contra ele. Ué, é Deus ele? Como lidar com gente que se sente superior aos outros? E quando o sentimento de superioridade é em relação à santidade? Como fugir da armadilha de nos acharmos mais santos? Mais santos de todos. Olha aí, hein? Pelo destaque, pela ordem do destaque, estamos recebendo hoje aqui o reverendo Alex Barbosa, da Igreja Presbiteriana do Grajaú. Bom dia, queridão. O seu destaque foi esse: poder subiu a cabeça do dirigente da minha igreja. Exatamente. Bom dia, Cílio. Bom dia, queridos ouvintes. Estávamos comentando ali antes, em off, né? Antes de entrarmos aqui, que isso acontece lá, né? Não acontece em lugar nenhum. Não, absolutamente. Só nesse caso. Não, na verdade, nesse caso aí. O poder é algo sedutor mesmo, e qualquer líder, né? Não só na igreja, mas em qualquer nível, isso é uma ameaça mesmo, uma ameaça perigosíssima. Nós vamos conversar bastante sobre esse assunto aqui ao longo do debate. Maravilha. Entre nós também está o pastor Ronan Boechat, da Igreja Metodista do Jardim Botânico. Bom dia, queridão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, irmãos e irmãs, né? Prazer estar aqui de novo. O senhor acha que o poder sobe, como o reverendo Alex falou? Você acha que isso acontece só lá nesse lugar? Acontece em outros lugares também, não? Às vezes acontece em outros lugares, né? Que isso? Mas é só onde tem gente. Ah, tá. É só onde tem gente que o poder... Onde tem gente viva e tudo. Exatamente, né? Caramba. Entre nós também está o pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus de Campinho, professor de filosofia, teologia, modelo, escritor, Não, nada disso não. Não é isso não, gente. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid. Eu quero cumprimentá-lo também, os demais debatedores, os nossos milhares de ouvintes, que Deus possa estar abençoando todos grandemente e a paz do Senhor para todos. Pois é, essa questão de o poder subiu a cabeça, é interessante a frase, né? O poder subiu, então ele já estava em algum lugar, estava no coração talvez, né? É uma consequência que eu diria natural, não espiritual, da nossa natureza decaída, né? A natureza humana, ela é pecaminosa, pecadora, mesmo que sejamos recebidos por Cristo, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas infelizmente nós continuamos nessa natureza humana, né? E por isso que isso se revela na igreja. Talvez alguém que esteja ouvindo o debate fale, mas está se referindo a um dirigente de igreja, a um pastor, a um presbítero, sei lá, quem quer que seja o título, qualquer que seja o título da pessoa. Como isso pode acontecer no meio do povo de Deus, né? Pois é, mas o povo de Deus é um povo que caminha buscando cada dia uma melhoria, um aperfeiçoamento, né? É se integrar com a palavra de Deus. Então é um processo longo. Para alguns talvez isso caminhe um pouco mais rápido, mas para outros parece que nunca chega, né? O elemento foi recebido por Cristo, foi recebido na igreja, mas algumas coisinhas ficam guardadas no seu coração. E eu diria que essa frase
da pessoa foi interessante, né? Curiosa a questão, e já é um ditado popular, né? O poder subiu porque estava em algum lugar, não estava nos pés, devia estar no coração, e alguém nutre talvez assim um desejo de estar no comando, de ter voz ativa, e espera isso por muito tempo, né? Isso e pode quando chega... e pode ocorrer com um cristão, um membro da igreja que aparentemente leva uma vida cristã normal e de repente, quando surge a oportunidade, né? Então eu diria que essa questão da pessoa que exerce um poder fora das normas, fora daquilo que se espera, não é algo do momento, é alguma coisa que está ali como uma semente guardadinha, esperando o momento. Então, dizem que o poder corrompe, eu discordo, quer dizer, eu pessoalmente eu discordo, eu acredito que o poder já está ali, a pessoa já é corrompida, ela está apenas esperando o momento para só um momentinho para mostrar aqui. Me parece que nessa linha eu vejo essa pessoa aqui que a nossa ouvinte fala. Deixa eu só colocar a pesquisa aqui rapidinho, vai lá. Pesquisa 93. A pesquisa de hoje pergunta: você conhece alguém que se acha mais santo do que todos os outros que o cercam, aquele que é mais santo que todos os santos que são mais santos? Muito bem, pela internet aqui, sim, 70%. Aliás, pelo telefone, dizem que sim, que conhece alguém que é mais santo que os mais santos. Pela internet, nós temos um sim de 85% de pessoas que conhecem pessoas que se acham mais santos que o mais santo. O poder subiu a cabeça do dirigente. E aí, gente, o que falar? Eu fico pensando que, pegando um pouquinho essa massa da pesquisa aí, né, que realmente 85% na internet é uma coisa bem grande. E, na verdade, a gente imagina assim, mas uma coisa que é importante a gente pensar é quando a gente diz assim, eu conheço alguém que se considera mais santo do que o outro, a gente nunca pensa que esse alguém sou eu, né? Não, esse cara não sou eu. A gente sempre diz que eu conheço outro. Eu não sei se algum ouvinte vai agora dizer sim, eu conheço sim, sou eu. Mas esse é um perigo muito grande. Quando a gente avalia o outro pelos nossos conceitos, ainda que sejam conceitos bíblicos, e a gente diz que fulano está errado e eu estou certo, isso é muito arriscado, é muito perigoso, porque eu estou querendo dizer indiretamente, e às vezes inconscientemente, é que Deus avalia exatamente como eu. Ou seja, eu não tenho margem para erro na minha avaliação. Eu avalio com perfeição. Isso é muito perigoso, isso é uma ameaça que ronda não só a vida dos líderes, mas ronda a vida de todo crente. Até porque a nossa meta é buscar a santidade, a nossa meta é buscar uma vida correta, uma vida trilhada no caminho de Jesus Cristo, onde a gente busca fazer o que é certo. E se a gente tem essa consciência de que a gente está procurando isso, é muito arriscado, é muito perigoso nós começarmos a avaliar os outros pelo nosso próprio parâmetro, como se nós fôssemos os absolutamente certos e impossíveis de cair, de tropeçar, né? O apóstolo Paulo diz, aquele que pensa estar em pé, cuidado que nunca pensa, né? Paulo não diz aquele que está em pé. Não é aquele que está, não, aquele que pensa. Paulo não diz aquele que está em pé, aquele que pensa estar em pé. Então todos nós, na verdade, estamos aí, não estamos em pé, estamos sustentados pela graça de Deus. Queria lembrar que o primeiro pecado teve a ver com poder. A serpente dentro do paraíso, né? A gente poderia dizer assim, o paraíso melhor do que a igreja, um ambiente muito mais santo do que a igreja. A serpente oferece poder. E tinha menos gente para sugestionar, né? Exatamente. Então fala assim, se você comer do fruto lá que Deus falou para não comer, vocês vão ser como Deus. Uma das tentações de Jesus também tem a ver com poder. Se prostrado me adorares, te darei os reinos, nações, né? E o próprio pecado lá a discussão dos discípulos, sabendo quem era maior, quem era menor, a gente vai percebendo aqui que a santidade, ela tem de gerar em nós entrega e não nos colocar como medida da vida do outro. O nosso parâmetro é Jesus. É com ele que a gente tem que se comparar. E quando eu me comparo com Jesus, eu sou sempre pequeno, eu estou sempre em falta. Eu sempre serei desafiado a crescer, porque eu não sou como Jesus quer que eu seja ainda, por mais que eu lute, por mais que eu ore, por mais que eu desejo isso. Então eu não sirvo... Ainda estamos na caminhada, né? Eu posso servir até de exemplo, mas não de modelo. O modelo é Jesus. Ô Cid, eu gostaria de ir um pouquinho mais aí no viés levado pelo reverendo Alex, que é a questão da avaliação do outro, né? Inclusive a questão do e-mail da nossa ouvinte, nós estamos indo pelo parâmetro que ela mediu.
Exato. A gente tá se baseando nas informações que ela passou. Dela, exatamente. E isto a nossa forma de avaliar o outro. A Bíblia demonstra vários exemplos do que nós sempre avaliamos errado, né? O próprio caso clássico do profeta Samuel escolhendo o rei para Israel, né? Então ele bateu o olho no filho maior, mais forte, o que mais o agradava, na verdade. Esse, exatamente. Então é bom que nossos ouvintes percebam que nós estamos avaliando este e-mail da forma como foi enviada, mas sem muitas informações, sem muitos detalhes. A nossa ouvinte pode ter se equivocado em algum detalhe, sim ou não. Ou não, ela pode ter dito exatamente o que está acontecendo. Isso, exatamente, mas nós sabemos que a nossa avaliação do outro, ela também é falha porque geralmente ela passa pelos nossos parâmetros. Nós avaliamos o outro em função daquilo que nós entendemos, da forma como nós entendemos. E aí, isso é muito ruim, né? Por isso que a Bíblia está sempre dizendo que você avalia o seu colega, o seu irmão, o seu pastor, o seu isso, o seu aquilo, mas Deus avalia de forma diferente. E alguns vão mais longe, que fazem uma avaliação negativa a respeito de si próprio, né? Ele se acha simplesmente o pior, o mais fraco, mais isso, mais aquilo. Isso causa sentimentos negativos que vão tornar, e acaba sendo uma doença, né? Mas não tem uns que fazem isso para chamar a atenção para si? Também, né? A pessoa, uma forma de chamar, já que ninguém tá me olhando, então eu vou dizer que eu sou o Lázaro, eu sou aquele pobre Lázaro pedindo comida em algum lugar, vou dizer que eu sou aquele cãozinho pedindo migalha. Isso também, Cid, irmãos. É uma forma de subir a cabeça também? Exatamente. No nosso meio cristão, como a humildade é um valor cristão, é muito enfatizado na Bíblia, muito enfatizado por Jesus, nós, como pessoas corrompidas, eu tô pegando ali a ideia que o pastor Manassés estava falando, né? Nós somos todos corrompidos pelo pecado, todos somos manchados pelo pecado. Nós temos a tendência a usar essa virtude cristã, que é a humildade, para nos destacarmos. E isso é uma maneira de exercer o poder também exercer influência sobre outras pessoas. Então a falsa piedade, a falsa humildade, o coitadismo, né? O coitadismo que muitas vezes aflige as nossas vidas como cristãos, é uma maneira de tentarmos influenciar os outros também, atrair atenção para nós, como você falou, Cid, e fazer com que as pessoas nos considerem, ao mesmo tempo, pessoas muito humildes, referencial de fidelidade, quando na verdade, por trás daquilo tudo, existe um desejo de ter um destaque pela humildade, um destaque pela piedade. E eu penso que essa é uma das maneiras mais nocivas, mais destrutivas que uma pessoa pode desenvolver uma influência sobre os outros. É uma falsa imagem de Jesus na gente. Isso tem sido muito usado hoje, né? Outro dia eu assisti rapidamente na televisão, ouvindo alguém vendo, eu percebi que aquela pessoa usava exatamente isso que o reverendo Alex está assinando, dando uma ideia de que eu sou perseguido por todos, né? Sou maltratado, e você precisa cuidar de mim, precisa ter amor por mim, vir aqui me ouvir, e só a graça do Senhor. É uma situação triste e que muitos são enganados por essa falsa humildade. Triste para ser gentil, né? Triste para ser gentil. Exato, vergonhosa mesmo, né? E só a graça do Senhor. Então existem os dois lados. Tem aquele que realmente se imagina simplesmente o máximo e chega a dizer, eu sou o mais melhor de bom, né? Lindo. Então, mas tem o outro que demonstra uma falsa humildade. Né? Isso, os dois lados estão na nossa igreja. E aqui nós temos o lado do orgulho, né? Tem uma amiga que se acha muito santificada. Às vezes ela se senta longe de todo mundo para mostrar que ela é santa e acha que só ela é santa, o resto não. Eu não tenho paciência com ela, pois sempre ela acha que tem mais experiência que os outros, de ser melhor que todo mundo, ela acha isso. Eu já passei por cada uma na igreja. As pessoas esquecem que dentro da igreja é um lugar de conserto, não para ter pessoa perfeita. Uma vez uma irmã me levou para ter um gabinete com o pastor e disse que eu iria para o inferno. Ela já tinha a salvação garantida, eu não. No mesmo momento eu disse que eu já não tinha tanta certeza da minha salvação, pois o degrau de santidade dela é maior, tão maior do que o meu, que ela nem precisava mais estar na igreja. As pessoas assim só estão na igreja para arrumar contenda, se destacar. Se tem tanta convicção de santidade, não deve ir para a igreja. Gente, essa é a questão. Tem gente que realmente se acha tão santo,
que realmente fica nessa questão, não vou me sentar com aquele irmão porque ele não é tão santo quanto eu. Essa ideia da santidade exagerada já não virou uma soberba tão grande e a pessoa ainda acha que está se mantendo? A gente tem que lembrar que, por exemplo, no Antigo Testamento, dentro da espiritualidade dos fariseus, a santidade era aquela coisa não podia ser tocado por nada impuro, porque ela se tornava impura, né? Então não podia ser tocado pela mulher, não podia ser tocado por isso, porque ela perderia a santidade. Jesus vem e muda isso. Repare que Paulo vai dizer assim, que a santidade da esposa crente santifica o marido ímpio. Ou seja, quando alguém toca em Jesus, Jesus não deixa de ser puro. Na verdade, sai poder, sai graça de Deus para aquele impuro. Ou seja, no mundo judaico, a impureza vencia a pureza. Por isso eles tinham que se guardar. Essa era a fé que eles tinham, né? Dentro da visão cristã, não. O cristão é o oposto. O cristão tem que se misturar. Por isso que Jesus é tocado, Jesus come e conversa com os pecadores, come e conversa com as mulheres, né? Repare que ele fala que nós somos o fermento do reino, a luz do mundo, o sal da terra. Ou seja, coisas que têm o poder de mudar o ambiente onde essas coisas estão. A luz vence as trevas, o fermento leveda a massa. O fermento não pode ficar preso dentro das quatro paredes da igreja, dentro do saquinho de sal, né? O sal lá dentro, ele tem que se misturar. O que ele não pode é assumir a forma do mundo e viver de acordo com o mundo. Agora, muita pretensa santidade que na verdade é ignorância, né? Falta realmente de quebrantamento, de entrega. Aí as pessoas na ignorância confundem burrice, ignorância, estupidez, arrogância com santidade. Tem um ouvinte que diz assim, lá de Paciência, eu conheço uma pessoa assim, que se acha mais santo, mais cheio, e isso é tão evidente nele, que se o irmão dá glória a Deus, logo ele grita mais alto. Ele sempre tem que se sobressair. Fala sério. Gente, tem pessoas que não gostam de crente. Não gostam de crente de jeito nenhum, porque crente é sempre melhor. Sabe tudo. Qualquer coisinha que fala, tem que falar de perdão. E tem que falar de perdão. E qualquer coisinha que fala, não, Deus sabe todas as coisas. E tal, tem gente que não gosta de crente, porque crente tem sempre uma palavra diferente, mas não vive aquilo que fala. E se acha mais santo, não quero ficar perto dessa pessoa porque ela bebe cerveja. E a língua? Muitas vezes, ou seja, a gente é chato mesmo, né? Muitas vezes nós, os crentes, nos tornamos figuras muito chatas. E é muito importante essa palavra que o pastor Ronan deu aqui, achei muito, muito apropriada, porque se a gente observar bem o conceito de santidade, esse conceito mais radical, mais fundamentalista, essa santidade destrutiva, ela normalmente, percebam bem, pessoas que enfatizam isso olham extremamente para o Antigo Testamento. Olham exatamente para a maneira da antiga aliança de se comportar. Quer dizer, pouco não sacrifica no altar, né? Pois é, por pouco, né? E aí se lembra de textos, por exemplo, como Salmo 1, que diz que é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas aí é algo muito importante. Todo conceito cristão, é claro que nós cremos que o Antigo Testamento é palavra de Deus, e é mesmo. Mas é importante que o Antigo Testamento, ele precisa ser interpretado e compreendido à luz do Novo, à luz do que Jesus trouxe. Então nós olhamos para o Antigo Testamento através daquilo que eu costumo chamar lá na igreja de o óculos Jesus Cristo. Nós interpretamos o conceito de santidade do Antigo Testamento a partir do comportamento de Jesus, que curiosamente, literalmente falando, ele se deteve, andou com os pecadores, se assentou na roda dos escarnecedores, né, comeu com os impuros. Se a gente fosse olhar por esse lado, o que Jesus está fazendo é quase que desdizer aquilo que diz o Salmo 1. Só que não é isso. O que Jesus faz é reintegrar aquelas pessoas. Não é resgatar o significado da orientação do Antigo Testamento, que significa, não é apenas estar junto, mas significa adotar os valores do mundo, adotar os valores dos escarnecedores. Jesus diz, como o pastor Ronan falou, que quando Jesus chega perto das pessoas, é o contrário, é ele que contamina as pessoas com a sua graça, com o seu poder, com o seu amor. E nós estamos aí, como seguidores de Jesus, pecadores que somos, sempre guardando
um cuidado para a gente não escorregar, mas estamos aí para reproduzir exatamente a ação que Jesus teve no mundo. A palavra dos dois pastores, tanto do Alex quanto do Ronan, eu gostaria só de acrescentar alguma coisa. É bom que nós saibamos que na antiga aliança nós tínhamos um povo que era o povo de Deus. E a santidade, literalmente, era separação física. Eles não podiam casar com outras nações. E esta ideia ficou arraigada, e na época de Cristo havia um verdadeiro contraste entre esta separação física, separação pessoal. Os fariseus algumas vezes reclamavam de que Jesus se misturava com os pecadores, né? Há um momento em que Jesus vai proferir 3 parábolas sobre o mesmo assunto, a da dracma, do filho pródigo, justamente mostrando para eles que aquele que está no mundo também foi criado por Deus e precisa fazer parte do grupo. Na graça, a santificação é separação também, mas não separação física, e sim separação do pecado. Então, aquele que é santo se separa do pecado, mas não do pecador. Isso. Porque senão, como é que você vai levar o pecador a se converter ou ter a vida transformada? Então, essa ênfase de lei e graça, ela foi muito importante, trazida pelos colegas, e é bom que nós ressaltemos em nós mesmos. Você que está ouvindo, anote isso é muito importante para ser ministrado aos jovens, à sua igreja, né? Deixemos de ser extremistas, nós temos que nos separar do pecado, mas não do pecador. Deus continua amando o pecador e ele precisa ser resgatado, né? Então Jesus, ele vai proferir 3 parábolas falando de que, primeiro, da ovelha perdida, né? Aqueles que estavam achados, mas Jesus foi atrás do perdido. Então nós precisamos ir atrás do perdido. Então aquele que é santo leva a sua santidade. Ainda só reforçando o assunto, quando Jesus Cristo estava realizando os seus milagres, a sua caminhada, uma mulher que é muito pregado sobre a mulher do fluxo de sangue, ela não podia tocar em nada, porque segundo a lei ela estava completamente impura. Nem entrar na cidade podia. E ela vai tocar em Jesus. O que eu acho fantástico em Jesus Cristo aí é que ele não revela o problema dela, que talvez ela pudesse até ser lixada pelos judeus que estavam em volta ali. Então ela recebe a cura, ele fica na dele, como diz o Beltrão, e maravilha, mas ela não podia tocar em Jesus, nem podia estar ali no meio dos outros, porque ela estava menstruada, e para a lei isto era pecado, era contaminação, era imundícia. Então Jesus quer mostrar para mim e para você, mesmo sendo santo, nós precisamos nos aproximar daqueles que nós consideramos não santos, porque é com a nossa luz, é com o nosso sal, é com a nossa santidade que nós vamos procurar melhorar. Mas se nos mantermos afastados e até dentro da igreja, o que vai acontecer? Nós vamos repudiar, nós vamos entrar caindo no pecado do orgulho, né? Provérbios 21:4 fala que orgulho é pecado. Orgulho é pecado. Então, você é tão santo que se orgulha da sua santidade. Então, você não vai pro céu, vai pro inferno quando está dessa forma, né? Eu sou tão santo que eu me orgulho da minha santidade. Nossa, só a graça. Só Jesus era mais santo do que eu. Tem aqui um ouvinte que diz o seguinte: olha, gente, eu tô com uma dúvida em meu coração e queria que vocês me esclarecessem aqui. Eu não sou evangélica, não, mas eu sou muito temente a Deus. Um dia, eu estava passando por uma tribulação enorme. E na hora do meu desespero, eu fui buscar socorro onde? Na casa do meu pai, lógico. Só que eu tenho a consciência, e na minha consciência eu me lembrava que eu tinha bebido cerveja. Mas eu estava totalmente ciente, eu não estava tropegando, não, eu estava andando normal. Só que na minha chegada na igreja, eu fui barrada. Não pude assistir ao culto. Isso tá certo? Os membros dessa igreja se sentem superiores para servir a Deus e eu errei, e assim, é assim que funciona? Quer dizer, eles podem buscar em Deus o perdão e eu não? E aquela passagem na Bíblia que diz: venha a mim do jeito que está. Aí eu vou pro destaque do pastor Ronan. Ele acha que é mais santo que todos. Se aplica a essa história da nossa ouvinte aqui e também a essa frase, pastor? Ô Cid, eu não sei se o que levou a impedir essa pessoa de entrar na igreja, né? Mas repare que a igreja não é o clube de santos. A igreja é a oficina do Espírito Santo para acolher e para mudar a vida das pessoas. É o povo que está em missão, né? O que nos torna a igreja de Jesus, claro, é a fé, é a centralidade de Jesus na nossa vida, mas é também e sobretudo, né, a tarefa que Deus nos confiou. Então, assim,
A gente já falou aqui sobre santidade, que santidade não tem nada a ver com orgulho, com prepotência, com arrogância. Eu já disse anteriormente que Jesus é a nossa medida, né? Ele é a medida da nossa estatura, ele é o nosso parâmetro. Se a gente quer se comparar com alguém, tem que se comparar com Jesus. E o pastor Alex estava falando em off que alguns vão até se achar mais santo do que o próprio Senhor Jesus, né? Porque são mais exigentes do que Jesus foi. Acha que Jesus foi muito liberal lá, quando deixou a mulher pecadora ungir seus pés, enxugá-los com cabelo, né? Que era também uma coisa absurda naquela época. Mas repare, a igreja é o lugar de pecadores. Então, todas as pessoas, elas precisam ser bem-vindas à igreja, né? Já a ordem de Jesus é que a igreja fosse até as pessoas. Se as pessoas já se adiantam e vêm até a reunião, o culto, elas têm que ser bem-vindas. Agora, eu queria lembrar aqui, eu fiz uma seleção de textos aqui, não vou lê-los, né? Mas, por exemplo, lá em Provérbios 15, 23, vai falar que a humildade precede a honra. Ou seja, se nós queremos ser honrados por Deus, pela nossa fé, pelo nosso ministério, né? Precisamos ter humildade, porque todo aquele que se humilha será exaltado, mas todo aquele que se exalta será humilhado. A gente pega também e veja que lá em Atos 20, 19, fala assim, servindo ao Senhor com toda a humildade. Então a gente vai perceber que a humildade, a gente poderia dizer assim, é um fator fundamental para uma vida de fato de santidade. Onde está o Espírito de Deus nos leva a nos quebrantar, nos leva a nos ajoelhar, nos leva a nos prostrar, nos leva a lavar os pés das pessoas, a cuidar das pessoas, né? Então a santidade que ela não nos leva a amar e cuidar das pessoas, abraçar as pessoas. Atos 3 tem Pedro e João lá que estendem a mão, toca naquele homem, o coxo lá da Porta Formosa, né? Marcos capítulo 5 tem Jesus atravessa o lago de Genezaré e vai lá, tem aquele homem possesso que vivia nas sepulturas e repare que Jesus o acolhe. Então, nossa tarefa é amar essas pessoas que não conhecem o amor de Deus e muito mais do que falar do amor de Deus é viver o amor de Deus. E para isso a gente precisa, de fato, nos fazer como Jesus, né? Chegar ao nível das pessoas, o lugar onde as pessoas estão, andar com elas, conviver com elas, cuidar delas, mas sem participar e praticar o pecado que porventura essas pessoas praticam. Foi assim que Jesus fez. Ele andou com todo tipo de pecador, andou no sentido assim de se encontrar, de acolher, de amar, de conversar. Ele era acessível a todos. Exatamente, Jesus era um homem extremamente acessível. Mas a gente tem a igreja, desculpe, só para terminar aqui. Sim, o cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos mandam ele calar a boca. Cala a boca, seu mala. A gente pega as crianças. Aí eles, vambora daqui, criançada, sai daqui, o mestre está ocupado. Jesus fala, deixa vir a mim os pequeninos, né? Então repare que a atitude dos discípulos, particularmente antes do Pentecostes, né? Era uma atitude de tentar preservar o mestre dentro daquele conceito de autoridade, de santidade do Antigo Testamento. Tem um ouvinte que mandou um negócio complicado demais aqui, rapaz. Esse e-mail aí me lembra João 1, 9 a 10. Eu digo a esses e chamo de diótrefes da atualidade. Caramba, irmão. Que estão na escuta, terão que aprender que o dom da liderança deve estar a serviço do grupo e da comunidade, não para autossatisfação do líder. Meu Deus. Quem é apegado à posição de liderança, de poder, costuma ter ciúme de outros e faz tudo para afastá-los. Isso é sinal de imaturidade emocional e arrogância espiritual. Caramba. Nossa, doeu isso aqui, viu? Tem outro aqui que diz o seguinte, ó. Eu vejo na minha igreja, gente, casos de adultério, jovens envolvidos com homossexualidade, entre outras coisas. Sabe o que acontece? Eu levo a situação ao pastor, que não toma atitude nenhuma. Ele diz que não vai jogar ninguém na rua. Será que errada sou eu? Eu tô me achando mais santa que os outros? Eu não consigo adorar a Deus, gente, vendo essas pessoas agindo errado e à frente dos trabalhos. Aí vem aquela pergunta, o que eu tenho com isso? Isso se aplica? Não. Eu acho que esse é um aspecto bem sensível nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, né? Como a gente falou aqui, realmente a igreja é o lugar para acolhimento dos pecadores, começando por nós, como dizia o apóstolo Paulo, né? Ele dizia, eu sou o principal dos pecadores e Cristo me acolheu. Mas eu penso que nós cristãos andamos sempre no fio da navalha, que é o conceito de que a igreja é um hospital, mas ela não é um sanatório. Qual é a diferença? O hospital é o lugar onde as pessoas vão para receberem um tratamento com o alvo de serem curadas, de serem mudadas. E o sanatório é o lugar onde você interna as pessoas que não têm mais solução.
Na casa de Deus, no povo de Deus, quando a gente fala igreja, é bom que a gente se lembre, não é o lugar, não é a construção, mas é a comunidade dos cristãos, né? Ela pode se reunir num templo, pode se reunir nas casas, pode se reunir onde quer que seja, num lugar alugado, numa escola, é uma igreja. A gente tem que lembrar que todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo estamos em processo de transformação. Por isso, a busca de santidade, a liderança da igreja deve procurar promover o crescimento espiritual das pessoas, não a perpetuação dos desvios de comportamento. É claro, quando eu digo que a gente anda em cima do fio da navalha, especialmente nós que somos pastores, somos líderes, presbíteros, anciãos, evangelistas, missionários, qualquer que seja o título, nós temos que aprender a equilibrar muito a orientação, a instrução, e tomar muito cuidado para que a nossa ação corretiva não seja com a intenção de punir, nem de satisfazer os caprichos dos crentes imaturos que também se escandalizam à toa. A verdade é essa, né? Tem muito crente que se escandaliza à toa. Qualquer coisinha... Pois que olha... geralmente isso acontece porque parece que a gente está se vendo no espelho, né? Então, o pecado que o outro comete é um pecado que me tenta muito. Então, por isso eu não quero nem ver esse cara perto de mim. Me incomoda muito, não quero perto de mim, não. Né? Não, tá bem pertinente o assunto aqui. Quantas vezes nós ou imaginamos... Ou também somos alcançados por alguma seta. Alguém me disse, olha, eu acho que fulano tá assim. Aí eu já imagino que está. Aí dá aquele sentimento, eu percebi assim na informação da pessoa, um certo sentimento assim de eu não consegui fazer o que eu queria. Fui lá, disse para o pastor que existe isso e o pastor não fez. Quer dizer, na realidade, o pastor pode ter chamado a pessoa para conversar, começou a fazer uma pesquisa, porque o pastor não pode agir só porque um membro qualquer disse que tem um problema. Eu encontrei, eu tive uma informação literal, né? Um irmão chegou para mim, pastor, eu vi o diácono fulano de tal fumando. Eu falei, você viu ele fumando? Eu estava dentro do ônibus, passei no ponto de ônibus em tal lugar, né? Tinha várias pessoas e entre as pessoas estavam ele e eu vi ele com cigarro. Eu falei, aí me deu o dia, o horário, tal, você não vai fazer nada? Eu falei, calma, eu vou fazer uma pesquisa direitinho. É um GPS. Exatamente, aí convidei o tal irmão que estaria fumando e tal, entrei no assunto, até cheguei no ponto, onde é que você estava dia tal? Não, eu fui visitar minha tia em Nova Iguaçu, nós somos na sexta-feira, só voltei, né? Você estava em Nova Iguaçu? Tá, amém, graças a Deus, blá, blá, blá. Passou. Chamei a pessoa, meu irmão, você já pensou se eu tivesse crido naquilo que a notícia que você me deu e tomasse providência para punir, né? A pessoa tem provas, tem inclusive de familiares que ele estava em outro lugar neste dia. Pastor, eu devo ter me enganado, né? Gente, em função dessas situações, muitas coisas ruins acontecem na igreja. Às vezes o membro leva uma notícia pro pastor, imaginando que o pastor vai ser que nem um carrasco, vai pegar já o machado, meu irmão lá corta a cabeça. Não é assim, gente. Tem que haver, se falta amor por parte daquele que denuncia, é preciso haver amor por parte do pastor. O pastor tem que ser uma pessoa equilibrada. Exatamente. E se realmente está acontecendo o problema, vamos tratar, né? Como foi dito aqui pelo pastor Ronan, a igreja é uma oficina realmente para tratar. Nós estamos ali para sermos recuperados. Se alguém está no caminho, você tem que ser chamado e acompanhado pessoalmente. E o outro fica querendo ver sangue, né? E não aconteceu nada. Eu não vi. Só a graça do Senhor. Nós precisamos ser mais crentes. Nós precisamos ter mais amor em nosso coração e saber que as coisas na igreja, no reino de Deus, não acontecem segundo a nossa vontade, mas sim a direção do Espírito Santo na vida de quem está liderando. Lá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, fala como tratar o irmão culpado. Então, se a gente na igreja percebe que alguém está andando fora ali da vontade de Deus, do caminho de Deus, repare que Jesus fala assim, você que viu, vai lá e conversa com a pessoa. Você que viu. Então, nem nesse momento... Assume a responsabilidade de ser a bênção de Deus na vida da pessoa. A bênção de Deus na vida da pessoa. Exato. Repare que não há o pastor ainda, não há o conselho da igreja, não há ninguém, é você. Você vai lá e conversa com a pessoa. Vai lá e tira logo a dúvida. Se a pessoa, de fato, ouve você e se acerta, né? Porque exortar é chamar o arrependimento. Foi exortada, sentiu-se exortada, acabou, salvou-se uma vida. Repare que levar ao conhecimento da igreja é o terceiro ponto. Então, assim... Todos nós somos responsáveis por cuidar dos nossos irmãos e irmãs, da vida deles, da salvação, com um limite ético. Eu não posso me intrometer na vida do outro, porque o outro é que vai dar conta da vida dele, é Deus. Mas sobre esse e-mail aí, Cid, que a menina mandou, é possível que também haja pastores que
não fazem nada quando pessoas estão em pecado. A gente vê muito assim, quando é de uma família mais proeminente dentro da igreja, ou uma liderança tal, né? Assim, aos amigos tudo e aos inimigos o rigor da lei. Então, assim, os pastores serão cobrados por Deus, por não pastorearem essas vidas. A igreja não é um lugar de legalismo, onde tem que, como disse o pastor Manassés aqui, né, faca no pescoço, tal. A igreja é lugar de cuidado. Então, nós somos cobrados por Deus, como pastores, a cuidar das pessoas. O objetivo é ajudá-las a encontrar ou andar no caminho de Deus, na vontade de Deus. Agora, também não podemos ser omissos. Aqui o texto fala, se você viu o teu irmão pecando, você vai lá. Quer dizer, não há lugar para omissão, eu não tenho nada com a vida dele. Todos nós temos a ver com a vida dos nossos irmãos e irmãs. Todos nós devemos nos cuidar, mas em amor, se ele em vai respeito. ouvir ou não, não é problema teu. Você vai Exatamente, mas repare, é com a pessoa, sempre que aliás, Paulo né? fala para Timóteo, vai lá, exorta as pessoas mais velhas, é sempre assim, em amor, em amor. Não é legalismo, não é querendo, como disse aqui o pastor Alex, né? Não é querendo apontar culpados. Tem muita gente também que gosta de apontar culpado para se dar bem, né? Para desviar se a atenção fazer deles, em cima desviar do o outro. foco também, né? E esse não é o objetivo, porque a intenção conta muito na atitude da gente, né? Por que a gente está agindo desse modo? E aí Samuel, o pastor Manassés lembrou lá do Samuel, né? Fala assim, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então Deus vê o coração de quem peca e Deus vê o coração também de quem acusa. Tem algumas frases desse e-mail que me chamam a atenção. Por exemplo, o caso dele é tão complicado que ele faz por caso até do pastor presidente. Na concepção dele, quem não é por ele é contra ele. Difícil, né, gente? Aí tem um outro ouvinte que diz o seguinte, eu conheço uma pessoa assim, que acha que sabe tudo, que é melhor que todo mundo, que é mais santo que todo mundo, que sempre tá na frente de tudo na igreja e sai pisando em todo mundo. Essa coisa do caso do e-mail e também desse ouvinte que diz que a pessoa sabe tudo na igreja, quer estar à frente de tudo, mas sai pisando em todo mundo. Quer dizer, não tem humildade nenhuma para admitir que ele é mais um no meio da multidão. E nesse caso, o cara é tão complicado que ele faz pouco caso até do pastor presidente. É mais um candidato a fundar uma outra igreja, gente? Provavelmente sim, né? Infelizmente a gente tem que admitir. Isso partindo da premissa de que é isso mesmo. Exato, nós estamos aí trabalhando aqui no e-mail da ouvinte, entendendo que a coisa acontece desse jeito mesmo, né? Infelizmente isso acontece nas igrejas, a resposta não é simples. Nós seremos muito irresponsáveis de darmos algum tipo de resposta do tipo, minha irmã, vai para outra igreja. Ou, minha irmã, junta um grupo de pessoas e dá uma coça nesse cidadão. Um sacode de praça pública. Isso. A gente seria muito, muito irresponsável dando esse tipo de orientação, mas na verdade eu penso que cada igreja tem uma maneira tem as ordens da igreja que permitem lidar com esse tipo de coisa. Na nossa igreja, por exemplo, se uma pessoa chega e diz assim, pastor, fulano de tal fez isso assim, 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 a minha primeira postura é essa que o pastor Ronan falou. Já foi procurar, irmão? Já foi procurar, irmã? Eu já ouvi tantas vezes a pessoa dizer assim, não, eu não vou não, então eu não vou. E aí eu digo para a pessoa, então faz o seguinte, escreve, assina e encaminha essa denúncia ao conselho da igreja. E tem que ser com testemunha. É o princípio bíblico, né? Se você não vai falar, então encaminha, assume a responsabilidade. Então cada igreja, cada denominação, cada ministério tem uma maneira própria, tem as suas orientações que permitem cuidar disso. O que a gente pode falar é que os princípios bíblicos são exatamente esses que o pastor Ronan nos lembrou aqui em Mateus 18. Vai, procura o teu irmão, se teu irmão te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Inclusive, Jesus usa o mecanismo comum do judaísmo na época, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas se resolvia o assunto. Se não ouvir as pessoas, se não houver esse pequeno grupo de irmãos que vão em amor, que vão lembrar, alertar, aí então leva a igreja. Se ele não ouve a igreja, não ouve a comunidade, então considera o gentio e publicano. Os princípios básicos de tratar esse tipo de assunto é esse daí, né? Então essa orientação mais segura que a gente pode trazer para o nosso ouvinte e todos os demais, né? No tocante à igreja, já que este dirigente é subordinado a um pastor presidente,
o caminho de tentar corrigir é justamente esse que foi citado. Eu vivo num ambiente que funciona desta forma. As igrejas Assembleia de Deus geralmente têm uma sede e as suas congregações. Os dirigentes das congregações são enviados pela sede, são escolhidos pela sede e eles podem ser remanejados a qualquer momento. Então, nada impede de que a igreja ou uma comissão, nunca a pessoa sozinha, porque é um princípio bíblico, né? 2 ou 3, vá e converse com o pastor, o telefone, e pontua o que está acontecendo. Está acontecendo assim, assim, assado. E certamente o pastor, dentro do possível, pastor presidente, lógico, vai tomar alguma providência, até porque, como foi dito anteriormente aqui, é que pressupõe uma revolta, alguma coisa que pode estar sendo gerada aqui para acontecer. Então, para não haver vidas sendo perdidas por causa de escândalos, é bom que isso, antes de que aconteça, seja pronunciado a quem de direito. Se existe um pastor presidente, ele tem que tomar informação, tem que ser informado do que está acontecendo, com testemunhas e com coisas reais, né? Com pontuamentos e com uma pessoa só. Não é apenas suposição, não é só a opinião de um. É preciso que pelo menos 3, segundo Jesus mesmo falou, estejam juntos, presentes, e ele mesmo vai estar presente também, né, nessa união de 3 aí testemunhas. Cid, eu queria apenas lembrar que o fundamento da nossa fé, né, essa confiança em Cristo, e faz parte dessa confiança que o Senhor é o Senhor e soberano da igreja. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente não consegue resolver na conversa, resolver pelas questões eclesiásticas e legais, nós temos aqui andar de joelhos e orar, porque é a igreja de Jesus, né? Então nós precisamos orar pelas nossas lideranças, sejam elas pessoas que a gente vê qualidades maravilhosas ou também vê algumas contradições, lembrando que por mais que você ame o seu pastor, ele tem com certeza ambiguidades, ele tem contradições, né? Então todos nós temos. Então é preciso que a gente vigie e ore para não cair na tentação. E aí eu diria assim para as pessoas: você que percebe alguma coisa estranha, complicada, ambígua na vida do seu pastor, da sua liderança, ore por eles. Coloque-se na brecha por eles, né? Coloque-se no altar do Senhor por eles, e a gente vai ver que Deus responde às nossas orações sobre a vida da igreja, né? Tem uns ouvintes aqui dizendo o seguinte: eu conheço pessoas que avaliam o nível de santidade de acordo com a veste. Você acredita nisso? De acordo com as roupas. Se a pessoa de uma doutrina rigorosa, essa pessoa é considerada santa, mas se não for, misericórdia, já está condenada. Infelizmente acontece muito. A turma lá de Paracambi participando com a gente aqui. Existem muitos líderes que se acham intocáveis. Eles não pecam, eles não pecam. E só a sua oração pode ser respondida. Mas também tem aqueles irmãos que só aceitam oração se for de fulano de tal. Porque se for de outro irmão, isso não vale. Cid, uma vez eu vi uma pessoa dizer que nós crentes somos... Como é que é? Eu sou forçado a quase que concordar. Cid, eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que nós crentes somos nós que matamos os nossos doentes. Essa frase não é uma frase criada, não. Isso aí eu já li em um livro que diz que a igreja é o único exército que deixa os seus... atira contra si mesmo. Não, que deixa os seus feridos para trás. Meu Deus. É o único exército. É triste a gente dizer isso. É triste, mas infelizmente a gente tem que curvar a cabeça e dizer que isso acontece com muita frequência mesmo. É muito importante. Essa questão que a gente estava levantando aqui de levar a uma liderança, uma questão, essa questão, por exemplo, que está sendo trazida no e-mail da ouvinte, de um dirigente, um líder que é arrogante, que se acha mais santo, que faz pouco até do pastor presidente. É uma coisa muito importante que a gente precisa compartilhar com os nossos irmãos e irmãs, membros das igrejas. É que tratar assuntos como esses não é uma tarefa fácil. Primeiro que nós reconhecemos, como falou aqui o pastor Ronan, que nós, líderes, também somos ambíguos, somos pecadores e tropeçamos até mesmo na nossa avaliação. Quando um assunto desse é trazido, a gente tem que, os irmãos a irmã que levam esse assunto, tem que saber que nós, como líderes, precisamos ser muito cuidadosos, ser muito leais com todas as pessoas envolvidas no assunto. Tanto as pessoas que estão levando a queixa, como a pessoa que é alvo da reclamação. Certamente, os colegas aqui, pastores, já lidaram com isso, eu já lidei com isso, situações que chegam na liderança, chegam no nosso caso, a igreja presbiteriana, no conselho da igreja, e que a pessoa já chega querendo que o pastor ou os presbíteros já definam, já batam o martelo, já deem a sentença.
o processo não é esse. A pessoa que está sendo, vamos usar uma expressão desagradável aqui, mas é verdade, acusada, ela precisa ser chamada, ser ouvida. A gente precisa ter a perspectiva de todos os lados. Então, dizer a essa irmã que mandou o e-mail, e a tantas pessoas que realmente ficam indignadas justamente com atitudes de determinadas pessoas que se mostram santarronas e mais arrogantes, que também tenham paciência com a sua liderança que vai tratar desse assunto, porque são questões sensíveis. Assim como o denunciante se sente ofendido, aquela pessoa que está agindo mal também está fraca na fé. Também é alguém que está doente e que precisa ser orientada, ser cuidada. O mecanismo da exclusão, da disciplina radical, ele é o último recurso que deve ser usado no meio do povo de Deus. O último recurso. Olhemos novamente para Mateus 18. Se não atender depois dos 3 passos seguidos, aí então considera o publicano. Se a gente lembrar, gentio. Paulo, ninguém queria Paulo. E Barnabé vai lá, investe naquele que não tinha mérito algum, pelo contrário, ele tinha muitas acusações e uma reputação muito ruim. E ele se torna um dos maiores líderes do Novo Testamento. Depois Paulo também briga lá com João Marcos. João Marcos, possivelmente mais jovem, mais impetuoso, resolve voltar da primeira viagem missionária. Quem é que vai lá? Barnabé vai investir em João Marcos. E quando a gente pega o último capítulo de 2 Timóteo, tá lá Paulo preso, né, dizendo assim, Timóteo, me traga os livros e traga também João Marcos porque me é útil. Então a gente percebe que quando a gente pega gente fraca na igreja, gente que às vezes não tem visivelmente naquele momento qualidades para ser boa liderança, mas que a gente investe nessas pessoas, oração, discipulado. Hoje a gente tem falado muito de discipulado, né? Discipulado, ou seja, mentoria, tem outra palavra, mentoria. Bonito. Você vai lá, se coloca do lado da pessoa, vai ser um intercessor dela, vai ser um conselheiro dela, você vai ajudá-la a crescer. Porque hoje o Juan Carlos Ortiz é um pastor pentecostal argentino, no livro Ser e Fazer Discípulo, ele diz que a igreja dele parecia um orfanato. Que Deus falou assim, a sua igreja é um orfanato, porque só chega gente pequenininha e não cresce, né? Então fica lá aquelas crianças eternos, espirituais, e não viram ministros, Então hoje na nossa igreja, às vezes, há muita confusão, porque as pessoas não estão envolvidas nos ministérios da igreja, as pessoas não estão envolvidas no projeto missionário da igreja, né? Eu fui pastor de uma igreja que as pessoas dizem, não, aqui a gente não evangeliza não, quem faz isso é o pastor é pago para fazer isso. Aí eu falei, mas é mesmo, né? Então repare, 70% da igreja era apenas dominical, ia lá, sentava, brincava, ministério de limpar o banco. Então, enquanto a cabeça das pessoas, o tempo das pessoas, os recursos das pessoas não estiverem envolvidos em missão, a igreja vai virar, como diz o ditado por aí, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Assim? Então, se as pessoas não estão envolvidas, apaixonadas, né? Sendo discipuladas, sendo ministradas, sendo acompanhadas, a gente vê tanto crente imaturo porque não cresce. Isso. Não tem por que crescer, não tem incentivo para crescer. Eu estou pensando que a tônica do assunto hoje está caminhando para aquela frase, o conceito bíblico, né? Do amor fraternal. Da mesma forma como eu quero ser amado, acolhido e será entendido nas minhas fraquezas, devemos usar da mesma forma para com o outro, e mesmo que este outro seja um superior, né? Então este amor fraternal, Paulo chega a dizer assim, suportai-vos uns aos outros. O suportar só a graça do Senhor, né? Para que não venhamos nós mesmos a sermos alvo da destruição da fé de alguém, né? A palavra destruição é bastante forte aqui, mas isso acontece às vezes devagar. Não é de uma hora para outra, né? É importante que o amor cresça de tal forma em nosso coração que nós consigamos suportar o que é diferente de nós, que é uma situação hoje que cada vez fica mais gritante. Você quer mudar tudo que está em volta de você, segundo você, toda a sua cara, né? E até o líder chega, eu, por exemplo, chego bigode, eu dirijo uma igreja, a partir de agora todos têm que ter bigode. Já o Alex tem que ter bigode e barba, né? Então, fazer todos ficarem igual a mim. No meu caso, todo mundo ser careca. E aqueles que não aceitam acabam sendo toridos, sendo jogados
um canto, para um lado. Isto é triste, é lamentável, e isso pode partir dos dois lados, tanto dos liderados quanto da liderança. Isso. É preciso que haja mais amor entre nós, sabendo que cada um daqueles que estão ali no grupo são alvos do amor de Deus, né? Foram alcançados pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo, né? E uma vida custa muito caro, tanto a vida do líder quanto a vida do irmão lá. Estes precisam ser cuidados no amor que Cristo aplicou, né? Aquela mulher que foi trazida pelos religiosos, né, pega em adultério, né, e eles pensavam, né, que Jesus não teria saída para aquela situação, né? Porque também obedecia a lei e tudo mais. Jesus saiu como? Através do amor. Este amor nós temos que praticar, né? Então eu creio que nós, enquanto membros de uma comunidade, vamos encontrar pessoas com dificuldade. O pastor não vai ser aquela pessoa perfeita. Eu não sou perfeito, eu creio que os colegas aqui também têm certeza que não há perfeição em nós, a perfeição está em Cristo, né? E a membresia da mesma forma. Então nós temos que nos ajudar mutuamente, temos que estar ajudando sempre, todos os dias e todas as horas, e sempre que possível cooperar para o crescimento e não para a destruição. Em vez de mostrar as falhas, tentar ajudar a pessoa a superar dificuldades com a graça do Senhor nosso Deus. Eu queria fazer um destaque aqui, que eu acho que é muito importante. Eu acho que o espírito da palavra da nossa ouvinte, que nos mandou o e-mail, é que a gente não pode diminuir a seriedade da atitude errada de um líder. Nós não podemos dizer que, irmã, tenha paciência com esse irmão, apenas falar isso. Nós não vamos diminuir a seriedade da fala de uma pessoa que está na liderança, tem uma atitude arrogante, uma atitude superior. Os líderes realmente diante de Deus são mais exigidos. Não são melhores. Eles serão mais cobrados. Por isso, a atitude errada de um líder tem uma ação nociva mais extensa, sim. Tem. Então a gente tem que olhar com seriedade. Por isso a Bíblia diz que os líderes devem tomar muito cuidado com a sua conduta, não há dúvida nenhuma. Mas há um princípio do apóstolo Paulo que eu acho precioso quando diz respeito a essas questões de nós pegarmos irmãos, vermos irmãos cometendo erros, que é o texto de Gálatas 6, versículo 1. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Então a ideia de que nós somos espirituais não é a ideia de que nós somos invulneráveis. O erro que hoje eu vejo no irmão, eu posso cometer adiante. Então eu tenho que ter muito cuidado para não me tornar réu daquilo que eu estou acusando. Escravo das próprias palavras. Isso. Então o princípio de Paulo, Gálatas 6:1, observemos isso conjugado com o texto de Mateus 18, que é a palavra de Jesus. Eu acho que são orientações muito claras e muito que tocam lá no fundo da questão. Se eu tenho discernimento espiritual e vejo o tropeço, o erro, a ação condenável de um irmão, seja ele líder ou liderado, o espírito para tratar disso é o mesmo. É corrigir, é ir a ele com o espírito de brandura. Isso, e tomar cuidado para que eu não seja tentado, porque quando eu vou falar da arrogância de alguém, eu tenho que tomar cuidado para não me achar tão mais santo que possa acusar a arrogância dele. Ou juiz. Né? Exatamente, que eu posso julgar. Na toga, né? Agora é uma armadilha essa questão do poder, é sempre uma armadilha. Você quer conhecer alguém, dá poder a ela. E o destaque do pastor Manassés: como fugir da armadilha de nos acharmos mais santo que os mais santos? Eu gostei daqui do nós, né? Porque aqui ela se envolveu, eu também, todos nós. E o apóstolo Paulo, no mesmo livro citado pelo reverendo Alex, no livro de Gálatas, ele faz uma preleção fantástica aqui. Capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso 16, quando ele vai fazer um confronto entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Obras da carne e fruto do Espírito. E lembrando bem que quando Paulo fala aqui em obras da carne, não são a vontade que eu tenho de comer isso ou comer aquilo, não se trata do meu corpo físico, mas sim da minha natureza humana. Então, a nossa natureza humana, como foi já falado aqui desde o início, ela é pecaminosa.
né? Apesar de salvos, perdoados, mas continuamos nessa natureza. Então, essa natureza, ela tem que ser tratada através da palavra de Deus, através do Espírito de Deus, e nós precisamos cuidar desta nossa natureza humana com tal veemência que ela não consiga superar o Espírito. Então eu preciso dar vazão, isto é, eu tenho que assumir o senhorio de Cristo na minha vida, e geral, né? Esse dirigente, nós todos, vamos ter de uma hora para outra momentos de talvez praticarmos ou tentarmos praticar atos que são puramente carnais ou da natureza pecaminosa. E aí eu tenho que, através do Espírito, estar administrando a mim mesmo e permitindo que o Espírito cada vez cresça mais em minha vida. Porque, como diz ele, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então, e vai continuando, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. É isto que eu tenho que praticar. Se cada um de nós, a cada dia, na igreja, em casa, no trabalho, onde nós estivermos, copiar esse versículo, colocar no vidro do carro, na minha testa, dentro de mim, é isso que eu tenho que praticar. Se eu sou um servo do Senhor, uma serva do Senhor, independente da função que eu tenha na igreja, do cargo que eu tenho que produzir o fruto do Espírito. E aí, policiarmos a nossa vida e agirmos de uma forma que agrade ao Senhor nosso Deus. Para mim, este texto de Paulo, ele é fundamental para como fugir da armadilha de sermos, acharmos mais santos do que todos. Não somos, já foi dito aqui veementemente, e praticarmos em si aquilo que Paulo está ensinando, segurar a carne, mantê-la restrita, mantê-la na onde ela deve estar, e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, supere o nosso viver, a nossa vida, e certamente isso vai ser muito bom. Quer dizer, é a maneira de Paulo. Gálatas 5, de 16 ao 26, ele dá uma orientação fantástica de como viver no Espírito. Cid, eu estava lembrando aqui de um texto também de Paulo lá em 1 Coríntios, quando ele fala que Deus não chamou os sábios, os poderosos. Aí vem assim, quem é que ele chamou para compor a igreja dele? As coisas loucas para envergonhar os sábios, as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Sempre que eu penso nesse texto, eu falo assim, a igreja é algo extremamente frágil. A igreja não é uma comunidade de gente santa, que não erra, que não tem problemas. É um lugar de... Agora, a nossa convicção é que a igreja, ela é santificada pela presença de Jesus. Então, sim, quanto mais nós dependemos de Deus, e Jesus falou isso, sem mim nada podeis fazer. Por isso que a gente precisa ter vida de oração, porque a igreja, ela é frágil. A igreja, o pessoal católico aí dá um superpoder à igreja, a ponto de dizer que fora da igreja não há salvação, não é? Mas para nós não. A nossa força, a nossa bênção, a nossa alegria está em Jesus, no nome de Jesus. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos que não seja o nome de Jesus. Então não é se conformar ao pecado, não é se conformar às fraquezas. Paulo diz assim, quando eu me reconheço fraco, é que eu sou aperfeiçoado pelo poder de Deus. Então nós temos que tomar esse cuidado, perceber, olha, não aponte o dedo para o seu irmão no sentido de acusá-lo. Você não é o acusador e nem ministro do acusador. Você é uma testemunha do amor de Deus, você é alguém que Deus envia para cuidar das pessoas. Então, seja generoso ao reconhecer as falhas do seu irmão, da sua irmã, não é? E como já foi dito aqui, encontre unção do Espírito Santo de Deus para você ser portador da palavra de salvação, para você ser portador da reconciliação dessa pessoa. Eu, especificamente a essa pessoa do e-mail aqui, eu digo, ore, vai lá e diga para o seu líder assim, querido, olha, eu estou aqui não porque eu sou já seu adversário, mas é porque eu sou parceira desse trabalho missionário, né? Eu queria falar uma coisa com você. Você pode até não concordar, mas eu queria falar com você e queria orar com você aqui agora, né? Então eu acho que quando a gente tem essa atitude de saber que nós somos pecadores, que o outro também peca, né? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e que a gente tem responsabilidades em levar a igreja e cada pessoa a depender da graça de Jesus, aí as coisas ficam muito mais fáceis, né? Eu queria pegar essa onda que o pastor Ronan nos deu aqui e fazer um pedido aos irmãos e irmãs que estamos escutando, não só a ouvinte que mandou e-mail, mas a todos os irmãos e irmãs. Eu tenho certeza que esse meu pedido ecoa o desejo de todos os líderes de igrejas, de ministérios. Irmãos, em nome de Jesus, orem por nós.
Orem por nós. Vocês devem ter percebido aqui que esse assunto é um assunto complexo. Orem por nós para que nós nos mantenhamos firmes na graça, na dependência de Jesus Cristo. Porque realmente a posição de liderança é uma posição muito em que a gente é muito exposto, e precisamos muito da graça de Jesus para não sermos elemento de escândalo para o povo de Deus. Nós precisamos ser referencial, e é muito difícil. Estar na vitrine não é fácil. Essa é a grande verdade. Então orem por nós. E orem também por nós, porque nós lidamos com questões como essas que foi levantada pela ouvinte, que é uma questão que envolve não apenas uma ou duas vidas, mas que por vezes envolve dezenas, centenas de pessoas numa comunidade. Está sobre nós essa responsabilidade, nós líderes de uma maneira geral, não só pastores, presbíteros, anciãos, missionários, evangelistas, líderes de congregação, líderes, está sobre nós essa responsabilidade. É um peso muito grande. A gente só consegue desempenhar bem essas funções pela graça de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo e sustentado pelas suas orações. Precisamos orar, nós também precisamos orar, mas precisamos que os nossos irmãos e irmãs orem por nós. Em gênero não igual ao que foi dito pelos colegas, realmente precisamos de muita oração. É uma situação difícil, né, gente? Meus irmãos, rapaz, eu estou em Ladário, no Mato Grosso do Sul, a nossa irmãzinha Rita Nicolau. Eu amo ouvir 93 FM online. Beijo a todos os irmãos da Igreja Batista Renovada em Família lá de Bangu. Pastor Paulo Roberto, o debate é show, viu, de bola, viu? Show de bola. Que pena que eu não vou poder ir no louvorzão, mas eu estarei orando e ouvindo online nossa irmãzinha aqui. Gente, na pesquisa hoje nós perguntamos... Pesquisa 90. Se você conhece alguém que se acha mais santo que todos que o cercam, 84% continuam dizendo sim aqui, e por telefone 75% de pessoas conhecem alguém que devia baixar um pouco a bola, descer do salto, descer a casa do oleiro e virar crente de novo. E os ganhadores de hoje, ganhador da pesquisa hoje, ganhou o DVD Louvorzão 3, parte 2, a nossa irmãzinha Josefa de Fátima Salles Silva, de Guapimirim. O CD Milagres da Adoração de Léa Mendonça saiu para Shelen Pereira Gomes, do Morro do Castro. Pois é isso. Gente, a minha amiga descobriu que tá grávida, gente, olha aí, fruto de uma aventura. Ela não é evangélica não, já tem uma filha que cria sozinha e quer abortar. Eu sou a melhor amiga dela e a única para quem ela confidenciou a situação. Eu tenho tentado convencê-la a não fazer isso, no caso o aborto, mas tem sido inútil. Minha amiga diz que não quer pregação, ela quer ajuda. O que eu faço? Caso ela faça o aborto, estarei sendo conivente com ela? Como aconselhar alguém que está envolvido pelo desespero? Esse e outros assuntos para amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93, agradecendo muito aos nossos ouvintes pela sua audiência qualificada que nos força cada dia a melhorar, aos nossos debatedores, sempre nota 10, dando a sua opinião e mostrando aqui como fazer, como ser feito e mostrando também a qualidade e defeitos de todos nós que temos. Nós não somos perfeitos, só podemos dizer aquilo que nós pensamos. A gente não dita regra para você, ouvinte. A gente diz o que a gente pensa, você vai seguir o que for correto para você. O debate não assume a responsabilidade de dizer a você como viver a sua vida. A gente fala sobre a Bíblia, sobre a conduta que os crentes devem adotar com relação ao seu comportamento e como pessoas sociais e pessoas espirituais. Debate é isso. Gente, esse assunto eu sei que vocês querem falar sobre ele, mas não, vocês não vão falar sobre ele hoje. Esse assunto é para amanhã, a partir das 11 horas. Pastor Manassés, obrigado pela sua presença, queridão. Deus abençoe. Eu que agradeço, Cid, e que Deus possa continuar abençoando os nossos ouvintes de forma maravilhosa. Eu lembro ali a membresia da Assembleia de Deus do Campinho, que hoje é terça-feira e nós temos o culto dos vencedores às 7:30 da noite, onde eu estarei trazendo a palavra do Senhor, segundo o Espírito Santo de Deus. Rua Ana Teles, 826, e o nosso telefone lá é 3359-8007. 359-8007. Obrigado. Maravilha. Pastor Ronan, obrigado pela presença, queridão. Obrigado, Cid. Uma alegria estar aqui com vocês, pastor Alex, pastor Manassés. Um grande abraço aí pro povo de Deus. E um povo gentil, um povo cheio da unção do Espírito Santo de Deus, um povo que é fermento, um povo que tem palavra de bênção, nada de arrogância. Vamos nos misturar com essa massa e fermentar essa cidade, esse país com a graça de Jesus. Amém. Meu querido reverendo Alex Barbosa, obrigado pela sua presença, queridão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado você, Cid, pastor Manassés, pastor Ronan, todos os queridos ouvintes. O nosso desejo é que a graça de Jesus Cristo se derrame assim com abundância no coração de cada pessoa e que cada um possa experimentar hoje e sempre essa
bênção que é seguir a Jesus Cristo com humildade e sinceridade. Amém. Queria pedir ao reverendo Alex que, por favor, nos leve a Deus de oração. Nós estamos aqui também no relógio de oração pelo Louvorzão e hoje o alvo das nossas orações são os cantores que vão se apresentar naquele lugar, para que cedam o seu lugar à atuação de Deus, para que Deus fale através deles nesse momento do nosso Louvorzão. Pastor, por favor. E logo depois encerraremos o debate. Já está por aqui daqui a pouquinho a Rosane Félix com o Pediu Tocou. Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu e te pedimos que a tua bondosa graça se estenda sobre cada vida que nos escuta e sobre cada coração que é lembrado aqui pelos nossos ouvintes também. Coloca a tua graça sobre cada um, estende a tua boa mão, Senhor. E te pedimos de forma especial hoje pelos cantores que estarão no Louvorzão, que eles deem lugar realmente ao Senhor, que esteja no coração deles o sentimento de João Batista, que importa que o Senhor Jesus cresça e eu diminua, e assim o teu nome seja honrado e glorificado. Assim te pedimos e por tudo te louvamos e agradecemos, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.